Quem poderia imaginar os chineses falando português? Ou a China tendo a língua oficial português? É exatamente o que eu vou falar no vídeo de hoje. Dos 10 países que falam português no mundo todo. Mas antes de chegarmos lá, eu gostaria de pedir a vocês a se inscrever aí no meu canal, para quem ainda não se inscreveu, e ativar o sininho de notificação para assim poder receber todos os meus vídeos. E não se esquecendo de botar um like aí e de comentar aí embaixo sobre o que gostou, o que não gostou e sobre outras coisas que precisa saber. Primeiro gostaria de me apresentar. Meu nome é Tomás Luiz, falo direto daqui de Moçambique. Então, sem mais enrolações, eu vou citar já o primeiro país que tem a língua oficial português. Imagina qual seria este país. É exatamente o nosso Portugal. O país que colonizou todos os países no mundo todo. Então, o Portugal é o país que fica na Europa, no continente europeu, e que tem a língua oficial português, assim como como os outros países que eu vou citar embaixo, né? E o segundo país é o famoso Brasil. Eu acho que o Brasil é o país que mais fala português, ou é o país que tem mais pessoas que falam português do que no mundo todo, né? É exatamente isso. O Brasil foi colonizado pelos portugueses. Assim, a língua oficial deles é o português. Algumas pessoas talvez poderiam se perguntar, como assim a língua oficial foram colonizados pelos portugueses? Mas é isso mesmo. Eu antes também de conhecer pessoalmente o Brasil, eu achava que o português brasileiro é o português mesmo brasileiro e não foi colonizado pelos portugueses. É o que eu pensava, né? Mas fui pesquisando ainda mais com as pessoas, com os brasileiros, falaram que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Assim, a minha dúvida também acabou. E o terceiro país é o Moçambique. Aí não falha nada. O meu país, Moçambique, né? Assim, eu estou aqui em Moçambique, aqui na cidade da Beira, falando o português como a língua oficial e que assim também foi colonizado pelos portugueses, assim como o Brasil e os outros países que eu vou citar ainda. Esse país, Moçambique, fica aqui no continente africano. Então, a partir de Moçambique, e eu vou dizer até aonde o continente africano tem países que falam português. Então, o primeiro país é o Moçambique, do continente africano que fala português. E o quarto país, como segundo país que fala português no continente africano, é Angola. Angola, acredito que é muito também famoso em todo o mundo, né? Fala português como a língua oficial. Este país fica aqui na África, exatamente aqui no continente africano. Para quem não sabia, é isso mesmo. E o quinto país, como o terceiro país do continente africano que fala português, é o Cabo Verde. O Cabo Verde é um país famoso também, com suas praias, com suas coisas preciosas que estão lá. É exatamente isso. O Cabo Verde tem a sua língua oficial como português, assim como Angola, assim como Moçambique, assim como Brasil
assim como Portugal, falam o português. Cabo Verde fica aqui no continente africano. Não se perturbem com isso. Eu tenho tanta certeza, porque eu sou o próprio africano, né? Falando isso. Não sou cabo-verdiano, mas é o que está aqui. E o sexto país do continente africano, como quarto, é o Guiné-Bissau. É o continente, aliás, é o país do continente africano que fala a língua oficial, o português. O mesmo português de Cabo Verde, o mesmo português de Angola, de Moçambique, do Brasil e de Portugal. Exatamente isso. Todos esses países que eu citei foram colonizados pelos portugueses. E tem um país muito idêntico à Guiné-Bissau, ou seja, o nome é quase parecido no começo, né? Que é Guiné. Quem pode acrescentar? Tem outro nome, o segundo nome, assim como Guiné e Bissau. No Guiné, que eu vou citar agora, tem outro nome. Quem pode adivinhar? Eu acredito que é difícil adivinhar, né? Mas é isso. É o Guiné Equatorial. É um país do continente africano que fala o português como a língua oficial. Acreditam nisso? Eu acredito, porque eu sei, tenho tanta certeza. E deveriam acreditar também. É isso mesmo, esta é a verdade. O Guiné Equatorial fala o português, assim como Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola. Não se perturbe também. E tem o oitavo país. Quem pode adivinhar? Que é ainda do continente africano. Que é o último país do continente africano que eu vou citar. Quem pode adivinhar? Para quem gosta de músicas, tem uns músicos que tem o nome de Calemas, né? Eles cantam muito top, muito bem. E que esses cantores são deste país que eu vou citar agora, que fica aqui no continente africano, que é o São Tomé e Príncipe. Exatamente isso. O São Tomé e Príncipe fala o português. O português que todos os países que eu citei falam, também o São Tomé e Príncipe fala o português. E que este país é o país que fica aqui no continente africano. Tá legal? E quantos países faltam? Dos que eu já falei, dos 10 países que eu disse que ia falar, já falei 8. Faltam quantos? Faltam 2. Imagine, de que continente? Do continente asiático. Uau! Alguns poderiam se perguntar, como assim? A Ásia fala português ou tem um país que fala português? Mas é exatamente isso. No continente asiático também tem países que falam português. Então, já citei 3 continentes. Europa, que é o Portugal, que tem um país que fala português, que é o Portugal. Brasil é o país que fica no continente americano. Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe ficam aqui no continente africano. Eu já falei de 3 continentes. Agora vou falar do 4º continente. Imagina isso. 4 continentes falando o português. Então, eu vou falar do Timor-Leste. É um nome... Não nome, né? É um país que
não é tão assim famoso, que não é muito reconhecido, mas é um país que fala português, que fica no continente asiático. Vou repetir o nome: Timor-Leste. Este é o país que fala português. Então, o último, quem pode adivinhar? E onde fica este país? Mas antes de eu falar, gostaria de lembrar a vocês a deixarem o seu like aí. E para quem ainda está comigo, que se esqueceu de se inscrever aí, se inscreva logo e ativa o sininho de notificação aí, para assim termos muitas novidades em primeira mão. E o último país que eu vou falar, da China. Na China tem uma região que fica perto de Hong Kong, que é a capital da China, né? Que se chama Macau. Então, esta região foi colonizada pelos portugueses e a língua oficial deles é o português. Será que vocês sabiam disso? Eu também descobri agora. Mas é exatamente isso. Macau fala português. É uma região que fica na China. Fica dentro da China, o Macau. Mas é só uma região. É só essa região que fala o português. Mas é isso aí. Pelo menos eu falei de 4 continentes que falam o português: Europa, América, África e Ásia. E não se esqueçam dessas coisas. E também não se esqueçam de incentivar sempre o meu canal para poder crescer. Esses são os países que eu queria falar hoje, dos 10 países que falam o português. E este foi o vídeo de hoje. E sempre fiquem ligados nos meus vídeos, nas minhas novidades. Não se esqueçam de tudo, não se esqueçam que eu ainda tenho mais novidades. E que basta só comentar aí embaixo do que vocês querem saber. E principalmente sobre aqui em Moçambique. Acredito que eu vou ajudar vocês muito mais. É isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.